o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Mateus 23, 16 diz assim: ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis assim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles, líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Amém, irmão? Podeis sentar? Irmão, nessa oportunidade nós queremos meditar sobre algo que eu considero importante, algo que tem que ser entendido, porque as pessoas às vezes olham para objetos e acreditam que o que vale mais? Eu quero perguntar nessa noite, o que vale mais? Um objeto, o que é um objeto? Um objeto pode ser uma cadeira, um objeto pode ser um copo, um objeto pode ser um prato, um objeto. O que vale mais? Um objeto ou a vida de um ser humano? Todos diríamos, ora, claro que é a vida de um ser humano. Mas se eu disser, não, o que vale mais? Um objeto de Deus ou a vida de um ser humano? É claro que é o objeto de Deus. O mesmo prato, uma caneta, se ela é de Deus, vale mais que um ser humano. E você, meu irmão, acredite nesta palavra que eu estou dizendo. Você só será alguém como fruto deste ministério se você entender dessa maneira. Senão você não será nada nem ninguém. Vai ser um palhaço por aí atrás de um púlpito pregando alguma coisa. Mas homem de Deus tu nunca será. Homem de Deus valoriza o que é de Deus. O preceito, o conceito de Deus. E você viu aqui, né? Dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se jurar pela oferta sobre o altar, ou seja, lá atrás os conceitos já estavam invertidos, invertidíssimos os conceitos. Irmão, eu estou com, parece que tem um negócio dentro do meu espírito, não sei se a pregação hoje vai durar 10 minutos ou 10 horas, não sei, é uma coisa aqui que bateu aqui, parece que hoje tem muita coisa a ser dita, posso estar me enganando, uma impressão que me deu, não sei, às vezes muitas coisas são ditas por Deus em pouco espaço de tempo, mas foi a sensação que eu tive aqui e senti de falar isso para os irmãos. Se alguém tiver compromisso, não se acanhe, pode ir para casa, vá com Deus, porque Deus sabe todas as coisas, amém, irmão? E o seu testemunho não é para mim, o seu testemunho é para o Senhor, o teu Deus, que morreu por ti na cruz.
O que tu fazes, não fazes para mim, tu fazes para ele. Amém, meu irmão? Então, veja, Jesus está dizendo assim, ora, como? Lá está o altar. E alguém diz, mas jurou pela oferta, então... Ele está falando, não, nada disso que é oferta. O que é mais importante? O altar ou a oferta? Se você tiver... Um exemplo, 10 mil reais. Você tem 10 mil reais. Qualquer pessoa por aí pode ter 10 mil reais. Mas alguém, quanto vale aqueles 10 mil reais? Vale 10 mil reais. Alguém tem lá 10 mil reais. Aí, o ladrão vem, mão na cabeça, me passa os 10 mil reais. Tá, assaltou alguém lá e levou 10 mil reais. Mas se esses 10 mil reais forem entregues no altar de Deus, a partir do momento que foram consagrados a Deus, a história muda, não muda? Já não são mais 10 mil reais, são 10 mil reais de Deus. Isso é muito diferente. Não precisa nem ser ladrão, pode ser um pastorzinho desses medíocres cretinos que tem por aí, que usam as ofertas da casa de Deus indevidamente e pensam que vão ficar impunes. Eu aposto meu sangue que eles não ficarão impunes. Cada centavo entregue no altar de Deus, Deus cobrará de cada um daqueles que mete a mão naquilo. Cada centavo, meu irmão, cada centavo. Pode ter certeza disso. E é por isso que aqui eu não exploro ninguém. Porque não adianta eu pegar seu, porque o que eu pego seu não é meu. E tem mais, pastor sou eu sou pastor. Não considero mais nenhum pastor aí fora, nenhum. Eu não considero nenhum pastor. Às vezes por educação, para evitar, pastor, tudo bem? Tá, a paz do Senhor, tchau, virei as costas. Eu acho que eu sou um pouco meio educado, sei lá, eu acho que é trauma, não é nem educação, é trauma. Meu pai e minha mãe me ensinaram tanto a respeitar as pessoas, tanto, que eu acho que isso me traumatizou. Às vezes eu admiro alguns irmãos que chegam aí e falam mesmo, passa alguns irmãos de outra igreja, oi irmão, a paz do Senhor, irmão não, leva a mão não, mas irmão não. Eu admiro isso, eu fico com inveja, porque essa é a verdade. Não, mas nós somos irmãos, não somos não. Na tua igreja entra político? Entra, na minha não entra, então nós não somos irmãos. O meu Deus não aceita político, se o teu aceita, nós não servimos o mesmo Deus. Parabéns, meus irmãos, é assim mesmo. Quem tem que se corrigir sou eu, vocês estão perfeitos. É isso mesmo. Não somos irmãos de quem frequenta igreja onde político descarado senta o traseiro lá e depois vai sacrificar nos terreiros de macumba. Não somos irmãos dessa raça. Não somos. Parabéns a vocês. Eu tenho ouvido isso. E minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós só servimos uma lei. Só temos um Senhor. Não servimos a dois senhores. Congresso Nacional para nós significa a mesma coisa que prostíbulo. E homem de Deus não pisa naquele prostíbulo. Você nunca viu uma propaganda de político aqui dentro. E eu te garanto pelo meu sangue, enquanto eu viver, tu não verás. Se o político quiser encostar lá na porta, eu posso distribuir uns folhetinhos da minha candidatura aqui dentro. Eu digo para ele, amigo, a rua é pública, mas aqui dentro tu não pisa. A rua é pública, não vou proibir um cara de estar na porta. Na porta ele faz o que ele quiser. A rua é pública, todos pagamos impostos, a rua é pública, mas aqui dentro não pisa. As minhas vestes estão limpas e jamais vai se manchar com um político descarado. Alguém conhece político santo? Dá a vida por ele? Põe a mão no fogo? Então ele não é tão santo assim. Então, olha a inversão que os homens têm. A oferta, o altar. O que é o altar? O altar, meu irmão, não é um negócio de madeira. O altar não é
o que Abraão levantou de pedras, ou Jacó. Altar não é um pedaço de... Meu irmão, presta atenção numa coisa, quem está falando aqui é Elias, o último restaurador da igreja. Eu não sou um homem comum, porque Deus dentro de mim fez uma obra que eu não sei se faz na vida de outros. Quero eu que faça. Mas aqui está alguém que tem um ministério muito maior que o de João Batista. Aqui está alguém que recebeu o mesmo título de Daniel, homem muito amado. Eu sou esse homem. E as cadeias que tem para mim podem ser muitas, mas eu vou passar por todas elas e eles vão ter que me aturar até 2053. Tem muita terra para incendiar, tem muita gente para ficar revoltada comigo. Eu não sou pregoeiro da paz e do amor, eu não sou hippie, eu não fumo maconha. Comigo não tem essa de numanise. Verdade não tem preço, com verdade não se negocia. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu vim para mostrar que Jesus Cristo é Senhor. Eu não vim para negociar com o nome dele, nem cuspir na cara dele. Não vim aqui para danificar a cruz de Cristo. Não me comparem com ninguém aí fora. Eu não sou igual a ninguém aí fora. Eu sou louco, apaixonado por Jesus Cristo. Alguns dizem, esse cara é fanático. Eu digo assim, tu nem tem ideia de quanto eu sou fanático. Sou o mais fanático de todos os homens, apaixonadíssimo por Jesus Cristo. E eles diziam, então eu vou voltar para dizer, o que é o altar? É tijolo? Cimento? Um tablado? É isso que é o altar? Não, não é isso que é o altar. Isto é uma representação do altar. O altar de Deus é o ministério no qual você serve. Entendeu ou quer que repita? O altar dessa igreja não é esse púlpito. Me traz uma marreta agora que eu boto ele abaixo e vou continuar sendo o mesmo homem e a igreja vai continuar sendo a mesma coisa. Esse púlpito aqui não é altar. Altar de Deus não é aquela caixinha de oferta que está lá no fundo, que você ou quando entra ou quando sai vai lá e põe seu dízimo, põe a sua oferta. Altar não é aquilo. Aquilo é só uma caixa. O altar é o ministério que você tem credibilizado. E tem credibilizado porque eu sei muito bem que o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, tem usado a minha boca para falar contigo. Eu sei muito bem disso. Porque Ele disse... Eu vou trazer um povo em cima desse morro, e será o povo forte que eu te prometi. E ele diz, nesse morro eu trarei o melhor, por isso eu quero a igreja no alto do morro, porque eu quero um lugar de difícil acesso. Esse difícil acesso é o primeiro passo da minha seleção, só o primeiro, é no morro, aonde sai tiro, aonde troca-se tiro, porque quem não confia não tem direito a entrar. Somos a única geração com quem Jesus Cristo conta. Somos o único povo com quem Ele conta. É muita glória. Alguém hoje me perguntou, que lá na igreja, pastor, tem autoridade, expulsa demônio. Você expulsa demônio? Eu falei, não. Como que eu vou expulsar demônio se onde eu estou ele não entra? Onde eu estou ele não entra, meu amigo. Entendeu? E os pastores vão expulsar demônio. Sai! E brá, brá. Quem tem autoridade manda, meu irmão. Não precisa encostar a mão. Autoridade é isso. Altar, meu irmão, é o ministério. Isso é o altar. Onde estava o altar quando Moisés guiou o povo pelo deserto? O altar era o ministério de Moisés. Onde estava o altar quando Josué peregrinou conquistando 31 reis por todas aquelas bancadas? Cadê o altar? O altar é o ministério de Josué. Amém, irmão? Estalou?
abrir o cérebro. Tem coisas que só Jesus faz. Se ele não fizer contigo, tu vai sair daqui burrinho do jeito que entrou. Mas se ele tiver misericórdia de ti, tu vai sair um tição tirado do fogo. Quando tu abrir a boca, todo mundo diz assim: hã? Mas eu nunca escutei isso. Mas é claro, meu amigo, para escutar essas coisas, tem que sentar no banco da geração Jesus Cristo. Se não sentar, não aprende. Eu sou o mestre da última geração dos crentes. Eu sou o mestre da última geração de crente. Pastores querem aprender se é alguma coisa, vem sentar no banquinho. Pastor, bispo, apóstolo, bispo primaz e um bando de palhaço que tem por aí, rotulado com seus autotítulos. Se não sentar aqui, não aprende, porque eu sou o mestre da última geração de crentes. Até 2070, Jesus Cristo pisa no Monte das Oliveiras. Não tem mais tempo para brincadeira. E vocês estão fazendo certo. Já teve um irmão aqui que foi desafiado por um cabra da Assembleia de Deus. E ele conversando disse: aquele tupirani lá não é pastor não. E o irmão aqui da igreja falou assim: ah é? Se ele não é pastor, então eu vou morrer. Mas se ele é pastor, você vai morrer. E apertar a mão. Não passou aquela semana. Não passou aquela semana. Meu irmão, pode apostar a vida. Pode apostar a vida. Você não vai se decepcionar comigo. Pode apostar a vida. Eu e o meu Senhor somos um, andamos colado. Pode apostar a vida. Tem dúvida do que é esse ministério? Pode ir orar. Depois me diga o que Deus falou contigo. Pode ir lá orar. Os palhaços não entram aqui dentro. O que já entrou de pastorzinho de assembleia aqui, pastor de Batista, Maranata. Não, porque eu vim para cá, porque eu fui consagrado, eu sou pastor. Diz: meu irmão, não me leva a mal. Mas, está vendo aquele irmãozinho que está passando ali? Se tu parar do lado dele, ele vai te dar uma aula de Bíblia que tu vai ficar impressionado. E ele não é pastor aqui. Você não pode chegar e ser pastor aqui. Você é um dos alunos que mal estão chegando, tem muito para você aprender. Pastor tem que exalar conhecimento. Não conhecimento porque eu pesquisei, eu fui na biblioteca, eu li a Bíblia de capa a capa. Não, conhecimento que se aprende nos pés do Senhor Jesus, regando os seus pés com as lágrimas. É assim que se formam os obreiros de Deus. É assim, exatamente assim. Então o que é o altar? Você já sabe o que é o altar? Se o altar, Jesus está falando, não é o ouro que vem, a prata, né? Ele vai usar outros exemplos. O que é melhor? O que é maior? O ouro que cobre o santuário ou o santuário que santifica o ouro? Enfim, tudo isso está relacionado a um ministério. Eu vou dizer, meu irmão, o ministério está acima da sua vida, está acima da minha vida. Deus valoriza mais um ministério do que todo o planeta Terra. Se Deus tiver que matar, diz o censo que hoje somos 7 bilhões de pessoas, se Deus tiver que matar esses 7 bilhões de pessoas, Ele mata, mas o ministério que Ele trouxe para a Terra permanece até a hora que Ele decida o final dele. Ou seja, um ministério, uma ação de Deus, vale mais do que qualquer coisa. Tem muita gente achando que Deus mandou um anjo e matou 185 mil para defender o seu povo. Não foi não. Não foi. Deus não mandou 185 mil para defender o seu povo. Não. Esse é um primeiro entendimento de quem está ainda no primeiro ano do ginásio. Deus mandou um anjo para matar 185 mil, para fazer
justiça ao seu povo. Se o seu povo pisava na bola, o que acontecia? O anjo vinha, mas matava o seu próprio povo. Lembra não do deserto? Lembra de Davi com seu censo, que morreram 70.000 homens pela espada do anjo do Senhor? Deus não está preocupado em matar ninguém, nem dar vida para ninguém, meu irmão. Deus está preocupado em fazer justiça. Quando Israel pisava na bola, Babilônia vinha e massacrava. Israel pisou na bola de novo, Roma veio e massacrou. Por que eles não disseram, quando Roma invadiu Jerusalém, Senhor, manda aquele anjo que mandou 185.000, e Deus poderia dizer assim, eu mando, aí eu acabo logo com todos vocês. Instalou alguma coisa dentro da sua cabeça? Não penses que Deus vai matar o ímpio por sua causa. Ele vai matar ou dar a vida pela causa dele mesmo. Pela causa dele. Tem uma expressão que nós entendemos errado. Deus pleiteia a causa do seu povo. A causa de quem? Seu. Ser de Deus não é estar sentado dentro de um banco de igreja. O que mais tem são pessoas a caminho do inferno dentro das igrejas, das biroscas dirigidas por pastorezinhos medíocres, ridículos, hipócritas, pastores mercenários a toda prova, que os seus filhos estão que nem os filhos do governador, andando de helicóptero para lá e para cá, mas um membrozinho que precisa de uma cesta básica, recebe logo um não. Ah, irmã, a igreja não está podendo ajudar. Ô desgraçado, tira um pouquinho da boca do teu filho e dá para alguém. Teu filho está comendo demais. Então, meu irmão, o que é? Aqui Jesus ainda fala assim, e mais, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica comprometido ao seu juramento. Embotados, verso 19, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar, e por tudo que está sobre ele. Como que aqueles homens iam entender isso? Se a mente deles é toda mercenária, eles estão valorizando mais a oferta do que o altar. Você já viu aqueles pastores hipócritas, canalhas e sem vergonhas? Que pega assim, irmão, ó, você vai trazer a sua oferta, eu vou abrir a palavra de Deus, vou colocar aqui em cima da mesa, e você vai colocar a sua oferta em cima da escritura. Aí o povo, tadinho, parece um bando de jumentos, um bando de trouxa, como Pedro profetizou, que o povo viraria uma massa de manipulação, o povo viraria um negócio na mão de quem? Dos apóstatas. Sabe quem são os apóstatas? São aqueles que não têm disposição de apostar a vida no evangelho. Jesus falou assim, aquele que não é pastor, ele é um mercenário, ele vê vinho lobo e ele, ó, capina. Aqui eu não capino não, quando a polícia bate nessa porta, quem atende sou eu. Que tiver para ser encarado aqui, quem vai encarar primeiro sou eu. Se alguém tiver que oferecer a vida aqui, o primeiro a oferecer vai ser eu. Se tiver alguém para encarar e dar tiro, o primeiro vai ser eu. Aqui ninguém foge. Jesus Cristo me mandou fazer a obra e não fugir, não correr. Tem uma meia dúzia de patifes por aí, chamados pastorezinhos. Deus me deu a direção para abrir a igreja em tal lugar, daqui a pouco o traficante chega na porta da igreja, ó, nós não queremos igreja aqui não, fecha esse negócio. Ah, então tá bom, já, ó, irmão, eu estava lá, mas o traficante disse para ir embora, eu fui, manda eles dizerem para mim ir embora. Manda os traficantes vir aqui na geração Jesus Cristo e dizer para mim ir embora, manda eles vir aqui, Deus, manda eles vir aqui. Manda Deus, manda eles vir aqui armados com metralhadora, fuzil e canhão, manda eles aqui nessa porta. Eu só recebo ordem de um homem, e os seus pés não tocam na terra dos mortais.
o homem de Nazaré. Esse é o único homem que eu recebo ordem, meu irmão. E ele ainda diz, o que jurar pelo santuário, jura pelo santuário, em nome daquele que nele habita. Enfim, irmão, você lembra que Daniel, na época de Daniel, o filho do rei do império da Babilônia, o rei parece que se chamava Belsazar, Nabucodonosor morreu, os filhos assumiram, o camarada mandou, pega lá os utensílios da casa de Deus, as taças de ouro, de prata, vamos tomar nosso vinho naqueles cálices maravilhosos, naquelas joias bonitas, vamos tomar os nossos vinhos, coisa que Nabucodonosor nunca ousou tocar. Vê a declaração que Nabucodonosor faz antes de morrer sobre Deus? É uma declaração impressionante. Mas o filho dele, vem, pega lá. E achou que as coisas de Deus, muitos pastores hoje acham isso, que as coisas de Deus são para desfilar com as suas prostitutas. O que mais tem dentro das igrejas são pastorezinhos cheios de amantes. E querem falar de mim, faça-me o favor. Eu não tenho amante, eu não tinha amante nem quando era espírita, eu não tinha amante nem quando fui um moleque criado na zona portuária, eu nunca soube o que é um quarto com uma prostituta, nunca soube. E vem essa raça cheia de amantes dentro das igrejas, ousar abrir uma Bíblia, não sei como Deus não faz fogo cair do céu e consumir essa raça. Eu não tenho medo da justiça, meu irmão. Quando o anjo da justiça sai para rodear a terra, eu me ponho no caminho, porque sei que de mim ele desvia. Não tenho medo de nada. A minha vida é limpa, completamente limpa. Pastorezinhos aí cheios de diamante, tudo uma raça. Eu não estou falando do que me contaram, não, estou falando do que eu sei. Até aqui, o cara trouxe de uma igreja aí de fora, tinha amante dele, comprou uma casa aqui, jogou a amante aqui, porque ninguém podia ver a amante dele, aí botou uma amante aqui no bairro de Santo Cristo, distante da igreja, para ninguém ver. Mas lá na igreja dele, é uma Assembleia de Deus, ele está lá atrás do púlpito pregando, recolhendo dízimos, e a amante dele está aqui no Santo Cristo. E aí, as pessoas estão lá debaixo da maldição, são os mendigos da oração. Irmão, vocês oram por mim? Irmão, ora por mim. Está pedindo oração no Face, está pedindo oração no Zap, porque não tem Deus. Se tivesse Deus, ela mesmo ia e orava. O tempo todo isso. Aí o resultado, irmão, essa raça sem escrúpulo, sem dignidade, estão assim, olha, com esses absurdos, e o povo todo atrás deles. E depois, eles quando ouvem a verdade, que a verdade não brinca, a verdade machuca, a verdade é pior do que boxeador, a verdade arrebenta. A verdade é violenta. Jesus Cristo se intitulou o quê? A verdade. E disse que a sua igreja é coluna e firmeza da verdade. Quando eles ouvem a verdade, eles querem falar como se ninguém soubesse da vida deles. Aí eu tenho a mensagem intitulada: cadê os profetas? Cadê os profetas assembleanos? Que ousam chegar diante de um púlpito e profetizar para a igreja. Profeta de Assembleia de Deus tem que virar e profetizar é para o púlpito. Profetizar para trás, não é para frente não. Porque o povo é muito mais santo do que o palanque deles. Eles valorizam dinheiro, eles valorizam ouro, eles valorizam prata, é isso que eles valorizam. Não interessa o tempo de culto que teremos nesse lugar, não pararemos para você dar dízimo nem oferta. Púlpito não foi feito para falar de dinheiro, foi feito para apresentar Deus.
É para isso que serve púlpito. Pastor que para falar de dinheiro, não é pastor nada, é conversa fiada. Homem de Deus fala de Deus, homem mercenário fala de dinheiro. E Deus valoriza, irmão. A sua vida você oferece no altar? Se você oferece a sua vida no altar, você oferece a sua vida onde? Ao serviço de um ministério. Porque sem um ministério, você não tem Deus. O veículo entre o homem e Deus é um ministério que ele levante sobre a terra. Tem essas pessoas, eu sirvo a Deus na minha casa, não serve não, pode servir ao diabo. Na tua casa tu serve ao diabo. Para servir a Deus tem que ter um ministério entre você e Deus. Porque sem sacerdócio ninguém chega a Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Abaixo dele ele constituiu sacerdotes. Depois vem o povo. Tem gente que nem sabe essa regra. Nós sabemos, eu já falei muito isso. Deus valoriza, meu irmão, as suas coisas. A tua vida tem importância, mas o ministério é muito mais importante. Deus pode matar todo mundo, mas o ministério que ele implantou vai ficar de pé. Lembra dos filhos de Arão? Como é que chamavam os filhos de Arão, hein? Nadab e Abiú. Vê se eu vou lembrar desse negócio também. Eu falo é português, não esse idioma que vocês falaram aí. Eles foram oferecer alguma coisa lá no altar. No ministério de quem? De Moisés e do pai deles, do Arão. Deus valorizou mais um lugar, Deus valorizou mais um pedaço de terra onde eles não deveriam entrar e matou 2 homens. O que é mais importante para Deus? Um pedaço de terra que ele separou ou a vida de 2 homens? Eu te digo, o pedaço de terra é mais importante para Deus. Você está descobrindo que a sua vida não é tão valiosa quanto que você pensou, se comparada a outras coisas de Deus. Mas Jesus Cristo morreu por mim na cruz não para eu fazer bagunça nas coisas dele, para mim seguir as regras e ser santo como ele é santo. Bagunça não. Lembra de Jeremias? Jeremias eu te pus contra, vou ler aqui na nossa lista, que a lista é grande. Jeremias no capítulo 1, no verso 16, diz assim: pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades, adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes, os seus governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra, toda essa gente, toda essa raça, toda essa nação, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar, oráculo do Senhor. Quem Deus valoriza mais? Deus falou, eu estou contra todo mundo, você está na minha vontade, você está na minha palavra, todos eles vão cair, a nação inteira vai cair, mas você vai ficar de pé. Deus matou milhares na época de Jeremias, milhares morreram pela espada de Nabucodonosor, quando invadiu ali Jerusalém e Judá. Ora, Deus poderia ter sacrificado um e poupado milhares? Não, ele sacrificou milhares e poupou um, porque neste um estava o seu altar, o seu ministério.
Simples assim. Então, meu irmão, este é o conceito, este é o entendimento. Se você vai entrar para a causa de Deus sem valorizar as coisas de Deus, você está entrando já com seu caixão nos braços. Conheci tantos pastores que os filhos ficavam lá martelando teclado, martelando piano, batendo com violão para um lado, violão para o outro. Conheci pastores que na hora de meter a mão na caixa de oferta e fazer gracinha com o dinheiro da igreja, não pensavam duas vezes. Todo mundo ficava horrorizado das coisas que faziam com dinheiro. Mas hoje estão pastando pior do que jumento. Nem forças para voltar para os atos de Deus não conseguem. Porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você ouve a verdade, meu irmão, se acha que tem ouvido a verdade, se curva a ela. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Porque os tempos estão fechando. Sobre mim repousa a profecia de Malaquias 4, os tempos já estão fechando. E outro dia Deus nos deu uma palavra aqui sobre as duas testemunhas, sobre o fechar os céus. E eu te digo, se já é aquele o projeto, então Jesus Cristo está às portas. O grito da meia-noite vai se levantar brevemente, mais algumas poucas décadas, porque está escrito que ele vem na manhã do terceiro milênio, é nos primeiros 100 anos, e nós já vimos que de 2070 não passa. A voz da restauração durará quanto tempo? 52 anos. Não está escrito? Está escrito que a voz da restauração dura 52 anos. Eu sou o último restaurador. Eu sou o último restaurador. Se aparecer outros por aí, irmão, não esquenta não. Pergunta se eles querem fazer um desafio. Pergunta se eles querem fazer um desafio. Eles escolhem diante de quem quer fazer o desafio. Pode ser diante de Satanás, com todos os seus demônios. Pode ser diante de Deus, diante dos anjos. Eles podem fazer. Eu aceito qualquer desafio. E agora, irmão, a palavra final para encerrarmos. Te prepara para incomodar muita gente, exatamente como fez Jesus, porque o dia que você pregar um evangelho social, que caia fogo do céu e te consuma, que tu não sobrevivas no próximo dia, que tu não atravesses a noite, porque não foi isso que eu ensinei para ninguém, não foi assim que eu conquistei cadeias e algemas, não foi assim que chegamos diante de juízes e promotores, não foi assim que irritamos a classe do judiciário, não foi com o evangelho social, foi com a espada na garganta dessa raça. Isto é o evangelho dos últimos dias. Quem pregar diferente não tem parte conosco, nem com Cristo Jesus, Criador dos céus e da terra. Até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o pastor a tocar o violão, eu vi uma espada sair de dentro do pastor. Uma espada, assim, saiu como se fosse da barriga dele, assim, uma espada saiu de dentro dele. Então começou a descer anjos, muitos anjos, e entrou um anjo vestido de rei com um cetro na mão. Ele veio correndo e ficou na frente do púlpito, pelo lado do Samuel. E esses anjos foram se posicionando assim pelos lados, assim pela parede, assim encostando nas paredes. Então entrou uma grande carruagem de fogo por dentro da porta ali. Entrou essa grande carruagem de fogo. Então o anjo da justiça veio e caiu na frente do púlpito. Ele caiu assim, na frente do púlpito. E o pastor começou a orar. E desceram do céu, desceu vários anjos segurando uma espada grande. E essa espada veio descendo, vários anjos segurando uma espada enorme. E esses anjos entraram dentro da igreja e ficaram no meio da igreja com essa espada gigante. Então, essa espada veio e ficou na mão do pastor. E nessa espada estava escrito:
sistema. E o pastor ergueu aquela espada para o céu e embainhou ela. Então eu olhei para o pastor e ele estava com aquela armadura que eu vi ele ser vestido no último culto, com aquela armadura e com todas as espadas, muitas espadas, muitas espadas. O senhor estava cheio de espada, assim, por tudo quanto é lugar do elmo, da armadura, e no capacete, na parte da frente do capacete, senhor pastor, estava escrito Elias, na parte da frente, assim, como o sacerdote tinha a mitra escrito santidade ao Senhor, naquele lugar, assim, embaixo do capacete, assim, em cima dos olhos, assim, estava escrito Elias. Amém. Aquela hora que o pastor falou sobre o diamante, que o anjo rodopiou e virou um grande diamante, eu vi um grande diamante e eram lançadas 2 espadas nele, e essas espadas batiam nele e caíam, mas nada acontecia com o diamante. Até eu olhava assim, não tinha um arranhão no diamante. As espadas eram lançadas de longe, assim, ó, de ponta, e batiam nele e caíam no chão, mas nada acontecia com o diamante. Amém. Então eu vi o pastor com a armadura e com todas as espadas, escrito Elias na frente do capacete. Abriu-se um livro na frente do senhor pastor. E nesse livro o pastor anotava alguns nomes e riscava outros. Então o pastor anotava um nome e chamava a pessoa. A pessoa se levantava do seu lugar e vinha para o lado do senhor pastor. E ela ganhava alguma coisa de um anjo. Alguns ganhavam vestes e uma lança. Outros ganhavam uma espada, capacetes, enfim. Eu vi até gente ganhando caneleiras. E algumas pessoas, o pastor chamava o nome e elas se levantavam, e quando ficavam de pé, o pastor repreendia. Falava que não e ponha-se daqui para fora. E a pessoa se levantava e saía da igreja para a rua. E assim foi acontecendo. Amém. Quando o pastor começou a orar, desceram do céu 12 espadas e enterraram na frente do púlpito ali pelo chão. E com elas desceram 12 anjos que ficaram de joelho na frente dessas espadas. Então o pastor ia orando e eu vi o globo terrestre, e a terra se dividiu em 4, como se fossem linhas dividindo o globo terrestre. E no meio, e na outra dividiu ela toda em 4, assim. Então o pastor ia orando, e enquanto o pastor orava por alguma coisa, um anjo arrancava a espada do chão, se levantava, de onde ele estava ajoelhado, assim, com um joelho só no chão, e saía da igreja. Quando ele saía, tinha legiões de anjos esperando esse anjo que saía com a espada aí de dentro. E eles iam pela terra. E assim foi. Quando chegou na 6ª espada, mais ou menos, quando chegou na 6ª espada, entrou um anjo de fogo dentro da igreja. E ele foi até a última espada e tocou nessa espada. E essa espada ficou em fogo. E nessa espada estava escrito Santo. E ele ficou ali perto
da porta ali onde é que fica o irmão Afonso. E o pastor continuou orando, e os anjos tiravam as espadas e continuavam indo. E então, quando o pastor começou a orar pelo louvor, e nisso, quando esse anjo de fogo entrou, tinha dois anjos, um perto do outro, ali onde é que estava a espada. Eles já abriram espaço para esse anjo tocar na espada, e o outro anjo que ia pegar aquela espada saiu, não vi mais ele. Então, quando o pastor começou a falar do louvor, desceu um anjo do céu, um anjo muito bonito, um anjo lindo. E atrás das costas desse anjo tinha um violão. E ele adentrou dentro da igreja e foi nessa espada que estava escrito Santo. E essa espada estava pegando fogo. E ele retirou ela do chão, foi até a porta da igreja e entregou para um anjo, que era aquele anjo que estava ali esperando ela. E esse anjo foi com essa espada para fora. E o anjo, esse anjo com o violão nas costas, ficou na porta da igreja. Então acabou a oração e restaram 2 espadas. Eu vi que restaram 2 espadas. E esse anjo ficou ali na porta da igreja. E o pastor ia começar a tocar. E eu entendi, ele está ali esperando louvor. Ele olhava para toda a igreja, ficava escutando o Senhor falando, quando as coisas iam, as espadas iam saindo. E ele ficava olhando para o pastor assim. Então o pastor pegou o violão e começou a dedilhar. Então esse anjo tirou o violão de trás das costas dele. E não era um violão bonito, não era um violão, era um violão velhinho, de madeira, bem simples. E o pastor ia tocando e ele ia afinando, para ficar igual o violão que o pastor tocava. Igual. Ele ia afinando até chegar na afinação certa. Quando ele chegou na afinação certa, o pastor estava fazendo um dedilhado e ele estava pegando aquele dedilhado. Ele foi indo e pegou o dedilhado. Quando ele pegou, eu vi que ele tocava igual. A mesma coisa que o pastor tocava, ele estava tocando igualzinho. E ele pegou aquele dedilhado e ele entendeu o dedilhado, entendeu o jeito que o pastor estava tocando, botou o violão nas suas costas e saiu para o céu. E o entendimento que eu tive foi esse, que ele veio até aí para tocar como está sendo tocado o violão aí e levar esse toque para o céu. Então o louvor prosseguiu e eu vi um anjo embainhando uma espada na cintura de um irmão, do irmão Reinaldo. O anjo embainhou uma espada na cintura dele. Amém. Quando o pastor começou a cantar o louvor final, eu vi um anjo descer do céu e foi em direção daqueles 2 anjos que sobraram, com aquelas 2 espadas, que ficaram ali. E esse anjo pegou os 2 e retirou da congregação, e eles subiram com os seus exércitos. O entendimento que eu tive é que cada um desses anjos era um capitão, um general, algo grande que comandava miríades e miríades de anjos. E esses 2 anjos subiram com esse outro anjo, e então o outro anjo voltou, esse que veio do céu, veio até mim e falou comigo. E ele disse assim: essas espadas estão preparadas para o grito da meia-noite.
E eu vi quando eles saíram, e os 2 generais saíram com seus exércitos de anjos e subiram ao céu. Amém. Eu vi quando aquele anjo de fogo apontou para a placa ali de Isaías 33:22, e ele apontava para ela e ela se tornava fogo. Então 3 anjos vieram, um subiu no ombro do outro e um retirou a placa e mostrava a placa para a congregação. Amém. Pastor, paz. Assim que começou o culto, pastor, assim que o pastor começou a dedilhar, 3 anjos ficaram em pé do lado direito do altar, onde fica o microfone de oportunidade dos irmãos. E nesse momento eles levantaram 3 trombetas e eles tocavam aquelas trombetas. E quando o Senhor continuava tocando e aquelas notas iam ficando mais fortes, ia tocando mais o Espírito de Deus, e começaram a descer muitos anjos, encheu a igreja de anjos do Senhor para ouvir aquele toque. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra também, agora com os louvores, Ele me mostra o homem da internet. Ele está sentado, pastor, diante do computador com a esposa dele. E Deus manda dizer: essa daí que pensa que é tua mulher, ela não é a única. E tu sabes disso. Tu estava lá quietinho no teu canto fazendo as tuas coisas erradas. E Deus não estava mexendo contigo, porque se tu ia se salvar ou não, é contigo. Mas tu mexeu com o número 1 de Deus. E agora tudo que tu faz às escondidas virá à tona. Porque Deus, Ele fala ao pé do ouvido para que nós apregoemos aos telhados. Tu mexeu foi com a geração de valentes. E pode ouvir, porque Deus tem muito para te falar nesta noite. E outra coisa, Deus não vai ceifar a tua vida, não. O anjo da justiça está na tua casa. Ele não vai se apartar da tua casa. Ele vai fazer justiça. E cada dia que tu viver sobre essa terra, Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Ele não está brincando. E que esse homem que tu julga, ele é o número 1 de Deus. Deus tem ciúme, Deus tem guardado. E o que tu falaste virá contra ti. Tu irás ficar sozinho nessa terra. Todos irão te abandonar. Tu vai ser largado. Tu vai viver mendigando o pão e a água. Porque tu já tiraste o pão da mesa de muita gente. E Deus não se esqueceu. Deus anota tudo. Então, homem, para ti não resta mais. Não resta mais salvação. Porque tu tocaste onde tu não poderia tocar. Foi o que Deus mandou dizer. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava também um diamante grande que ele ficava atrás do púlpito. Ele ficava da parte do meio para cima um pouco do púlpito de altura. No momento em que o pastor estava pregando, o Senhor é como se se transformasse naquele diamante. E aqueles anjos que lhe guardam, os querubins, eles arrodearam esse diamante. E o anjo do Senhor falou: esse é um diamante que está lapidado. E Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Ai daquele que ousar tocar. Ai daquele que tentar arranhar esse diamante. Não vai conseguir nunca, mas ai daquele que ousar tentar.
Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrou também um anjo que ele descia com a prancheta na mão. Ele se posicionou próximo ao irmão Samuel, onde fica o irmão Samuel tocando. E ali, pastor, ele olhava para a congregação. E era como se ele falasse e a congregação entendesse. Ele estava convocando para a guerra. E ali se levantavam alguns irmãos, vinham até a frente daquele anjo. Aquele anjo anotava o nome daquela pessoa naquela prancheta. E aquela pessoa se posicionava atrás daquele anjo. A igreja lotada, mas pouquíssimas pessoas se levantaram. E o Senhor manda dizer: virão dias de sofrimento, virão dias de terror, mas a igreja do Senhor não será abalada, lutará e vencerá, porque o Senhor está no meio do seu povo. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava durante a sua oração aquele grupo de anjos que aguardavam ansiosamente para descer. Quando eles receberam a convocação de descer, fizeram uma festa linda. Desceram tão rápido, pastor, com tanta ânsia, com tanta sede, com tanta fome para fazer justiça. E Deus me mostrava o anjo chegando próximo de uma cantora. E ele não trazia espada em sua mão. Com a própria mão, ele tocou na garganta dessa mulher. E o Senhor disse: é só esperar. É só esperar. Paz, pastor. Pastor, a cantora é a Ana Paula Valadão. E Deus disse que há muito, mas muito tempo mesmo, Ele não conta com ela. Paz, pastor. Paz. Pastor, em relação a esse homem que abordou alguns irmãos, ele também me abordou também hoje. E no ímpeto, eu chamei a dele para o desafio. Ele baixaria a sepultura em 7 dias. Porém, o Espírito de Deus me disse que ele não morreria, que ele sofreria. E eu fiz questão de mandar isso para ele. O que a irmã Késia falou, Deus falou comigo também hoje à tarde. Eu fiz questão de dizer: porém, tu não morrerás, mas tu viverás para ver o teu sofrimento. Foi o que Deus mandou falar para esse homem. E eu passei isso para ele à tarde. Quando o Senhor orava por justiça, o anjo do Senhor adentrava uma porta, e nessa porta estava escrito Quinta Vara Cível. E lá tinha um homem tramando para condenar ou fazer uma injustiça com alguma pessoa. E o anjo vinha e cortava a cabeça desse rapaz. Depois, pastor, Deus me levava a 2054. Só que as pessoas estavam com tapa-ouvidos e com lacre na boca. E Deus mostrava, os anos passavam, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Quando chegava nesse ano, tinha uma pessoa no alto de um monte, e essa pessoa gritava em alta voz. As pessoas já não ouviam, ele gritava. Só que ele gritava tanto que algumas pessoas ouviam e tirava o tapa-ouvido da orelha, e outros tiravam aquele negócio que estava na boca dessa pessoa e começava a ouvir aquela voz que gritava. Depois, pastor, Deus mostrava que na frente da igreja, algumas pessoas de bruço, e essas pessoas estavam mortas. Aleluia. E vinha do céu uma carruagem de fogo. Depois o anjo descia dessa carruagem
e virava as pessoas. Quando ele virava, essas pessoas estavam com a espada na mão direita e com o escudo na mão esquerda, como se elas tivessem morrido, mas estavam lutando. E o anjo colocava essas pessoas em cima dessa carruagem de fogo. E tinha um homem sentado nessa carruagem de fogo e o seu corpo, ele estava completamente em chamas. E quando o anjo colocava essas pessoas, antes de subir ao céu, essa pessoa olhava para mim, para me ver quem era, e era o Senhor que conduzia essa carruagem de fogo e carregava essas pessoas até o céu, pastor. Essa foi a visão que Deus me deu hoje. Aleluia. Irmão Alexandre, tem algo, irmão Alexandre? Paz para todos. Eu via, parecia uma grande fila por essas ruas. Aqui subia, era tanta gente, mas tanta gente, que eu perguntava, por que essa fila toda? As pessoas falavam, nós viemos em busca. E em cima aqui da igreja tinha um facho de luz, mas tão forte, que as pessoas, quando elas viam aquele facho de luz, louvado seja Deus, elas falavam com elas si mesmo, nós temos que chegar até lá, porque lá está a palavra. E quando as pessoas adentravam por essa porta, aqui na frente tinha uma mesa. E nessa mesa as pessoas, quando chegavam aqui, elas tinham que assinar um contrato. E Deus falava assim, nesse contrato, as pessoas têm que entender que as pessoas têm os seus deveres, aquilo que tem que ser cumprido, mas o contrato também pode ser cancelado. Mas era tanta gente que vinha assinar aquele contrato, mas o interessante era a luz que estava em cima da igreja e todos estavam sendo guiados por essa luz. Mas quando chegava aqui para assinar o contrato, nem todos conseguiam assinar o contrato. Foi isso que Deus me deu, pastor.